Boa noite, queridos amigos. Que Jesus, nosso modelo, nosso guia mais perfeito, juntamente com a espiritualidade benfeitora desta casa, seja conosco nesses momentos que vamos refletir sobre esses adversários cruéis, o orgulho e o egoísmo. Eu gostaria, antes de mais nada, dizer que nós temos alguns objetivos específicos essa noite. E são 5. Eu gostaria de fazer um trato com vocês. O primeiro é entender como surgem os vícios. Segundo, definir o que é egoísmo. Saber os motivos que conduzem ao egoísmo. Perceber as consequências geradas pelo egoísmo e saber como eliminar o egoísmo. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos traz: o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas e uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Então, é uma das mais terríveis enfermidades da nossa alma e é o maior obstáculo ao melhoramento social. Livro Depois da Morte. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre o egoísmo, mas sabemos que o orgulho é seu irmão. Então, estaremos falando também do orgulho. Uma questão de grande interesse nosso é saber como os espíritos, no início da sua jornada evolutiva, escolhem fazer o mal, já que o mal não é criação de Deus. Sabiamente, na obra A Gênese, no capítulo 3, Allan Kardec discorre sobre a existência do mal provocado pelo homem, decorrente do seu livre-arbítrio. E cita como analogia o mal que o homem provoca em seu próprio corpo. Está lá no capítulo 3, o bem e o mal, no item 8. Kardec esclarece assim: Deus pôs limites à satisfação das necessidades. Desse limite, a saciedade adverte um homem. Se este o ultrapassa, falo-á voluntariamente. Então, até o nosso limite da saciedade, é ali que nós temos que ir. A partir daquela saciedade além, aí é o nosso livre-arbítrio. E Kardec esclarece: falo-á voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém da sua imprevidência e não de Deus. Da mesma forma, os males morais decorrem do livre arbítrio do próprio homem. Assim, Kardec explica que o surgimento das imperfeições morais ou os vícios. E no item 10 dessa mesma obra Gênese, Kardec coloca que o espírito tem por destino a vida espiritual. Nós estamos dentro de um templo onde nós estudamos espiritismo. Nós sabemos que aqui a nossa existência, ela é um breve espaço, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então nós temos como destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da nossa existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer e, para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Todas as paixões têm, portanto,
uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. E no finalzinho, Kardec esclarece: no abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre arbítrio. O que Kardec vem dizer aqui é sobre as paixões. As paixões não são totalmente más. Elas têm por que existir. Senão Deus teria criado coisas inúteis e até nocivas. Mas é no abuso que está o mal. E isso nós vamos encontrar também um esclarecimento lá na parte terceira do O Livro dos Espíritos, sobre das leis morais, no capítulo 12, na questão 908. Nós vamos encontrar lá: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Então, as paixões são necessárias. Sem as paixões, não teríamos como a gente ter um avanço, um progresso. Todo mundo está tudo certo, ninguém tem paixão de nada, não tem uma vontade de nada, ficaria tudo muito igual. E elas, as paixões, elas ajudam nos desígnios da providência. Mas, continua, mas se, sempre tem um mas, né? E o mas que vai nos esclarecer. Em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam. Cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. A paixão propriamente dita está no excesso e não na causa. E este excesso se torna o mal quando tem como consequência um mal qualquer. Nessa questão das paixões, tem uma imagem que às vezes aparece nas redes sociais, que é uma carruagem com cavalo. A paixão é a carruagem. Bom, a paixão é os cavalos e nós somos a carruagem. Se nós não tivermos pulso firme sobre aqueles cavalos, o que vai acontecer? Ele vai sair desgovernado. Ele vai se perder. Então, nós temos as paixões sobre nossas mãos. Nós podemos segurar essas paixões para que consigamos progredir ao invés de fazer o mal. E continuando ainda na Gênesis, no capítulo 3, que é o bem e o mal, no item 19, o instinto e a inteligência, nós vamos encontrar que aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. Essa exageração da paixão natural, que é a paixão propriamente dita, comumente falada por nós, é que entendemos por vícios morais. E para investigar esses vícios, Kardec faz a pergunta 895 em O Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, colocado ali de lado os defeitos e os vícios, que a gente sabe que não pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E a resposta é pequenininha: o interesse pessoal. Depois eles complementam: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Se nós temos como destino a nossa vida espiritual, se nós estamos aqui de passagem para amealhar conhecimento, progresso, virtudes,
e o nosso destino é um mundo espiritual, se a gente se aferra aqui às coisas da matéria, nós não entendemos nada. Porque nós temos a questão do interesse pessoal. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Se eu consigo fazer um desapego, um desinteresse material, eu consigo observar que a minha verdadeira vida é um mundo espiritual. Que aqui eu vou usufruir da matéria, mas eu não vou deixar a matéria usufruir de mim. E no capítulo 12, continuando no Livro dos Espíritos, na questão 893, que é a mais meritória de todas as virtudes, é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, se a caridade é a mais meritória de todas as virtudes, qual a imperfeição moral ou vício que lhe é oposta? Se a caridade é a mais meritória de todas as virtudes, qual é a imperfeição moral ou vício que lhe é oposta? Nós vamos ter essa resposta na Viagem Espírita, de 1862, quando Kardec faz um discurso pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, no item 3, e nós vamos encontrar assim no discurso de Kardec. A caridade é a antítese do egoísmo. A caridade, a primeira, é a abnegação da personalidade. O egoísmo, o segundo, é a exaltação da personalidade. Uma diz, a caridade, para vós, em primeiro lugar, para mim, depois. E o egoísmo diz, para mim, antes, para vós, se sobrar. Por esta razão, os espíritos informaram que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Continuando ainda no Livro dos Espíritos, que é a parte terceira das leis morais, na 913, nós vamos encontrar o seguinte questionamento de Kardec. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? A resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Pois a lei de Deus é lei de justiça, amor e caridade. E o egoísmo é incompatível com essa lei. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Por isso que ele é a chaga mais feroz. O egoísmo neutraliza todas as outras virtudes que podemos obter. Mas como nós fizemos um acordo ao iniciar, qual seria as consequências pessoais do egoísmo? E essa resposta nós vamos encontrar no Jornal de Estudos Psicológicos de 1868, dezembro, a Revista Espírita, intitulado Todos os Santos. Nós vamos encontrar uma mensagem que diz assim: o egoísmo é a paralisação de todos os bons sentimentos. O egoísmo é a deformidade da alma, que transpassa a matéria.
fazendo-vos amar tudo o que a ela se dirige e repelir tudo o que se dirige aos outros. O egoísmo é a negação da sublime sentença do Cristo. Sentença invertida ignominiosamente. Fazei aos outros o que gostareis que eles vos fizessem. Espírito Gai. Então, esse espírito, ele vem nos dizer que se existe uma deformidade em nossa alma ou em nossos espíritos, o egoísmo faz parte dessa deformidade. E quais as consequências sociais do egoísmo? Nós vamos encontrar na Revista Espírita, de 1865, julho, Estudos Morais. Nessa mensagem, nós vamos entender que o egoísmo mata a benevolência, a condescendência, a indulgência, o devotamento, a afeição desinteressada e todas as qualidades que fazem o encanto e a segurança das relações sociais. Numa sociedade de egoístas, não há segurança para ninguém, porque cada um buscando apenas o próprio interesse, sacrifica sem escrúpulos o do vizinho. Muitas pessoas se creem perfeitamente honestas, porque são incapazes de assassinar ou de assaltar pelas estradas. Nós não nos consideramos dessa forma? Eu sou incapaz de fazer um mal a alguém, assassinar ou assaltar uma casa, né, pelas estradas, ou uma casa. Nós consideramos assim, por vezes. Mas Kardec continua. Mas será que aquele que por cupidez e dureza causa a ruína de um indivíduo e o leva ao suicídio, que reduz toda uma família à miséria, ao desespero, não é pior que um assassino ou um ladrão? É um questionamento bem forte que Kardec faz. E Allan Kardec, ele vai investigar em vários textos das suas 22 obras no que leva um homem a ser egoísta. E ele faz algumas considerações. Vamos separar assim. Primeiro, desejo de posse. Nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na questão 883. É natural o desejo de possuir? E os Espíritos vão nos esclarecer que sim. Mas quando o homem deseja possuir para si, somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. E tem uma A na 883. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? E os Espíritos respondem: a homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar as suas paixões. Aí a gente volta de novo, lembrando na questão das paixões, dos cavalos, da carruagem, que nós temos que segurar as rédeas e controlá-las. Item 2. Falta de perspectiva da vida futura. Na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 1, O Futuro e o Nada, Kardec nos traz que, pela crença do nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente.
Não se poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com um futuro que não se aguarda. Esta preocupação exclusiva com o presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo, a crença do nada. E o incrédulo é consequente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o máximo possível, visto que depois de nós estará tudo acabado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E há esta outra, muito mais grave para a sociedade. Gozemos à custa de qualquer um, cada um por si. A felicidade aqui embaixo é do mais hábil. Algumas pessoas pensam dessa forma. Vamos gozar à custa de qualquer outra pessoa, cada um por si. E a felicidade aqui é do mais hábil, do mais esperto, na linguagem de hoje. Se o respeito humano retém alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem? Dizem a si mesmos que a lei humana não atinge senão os inábeis. E é por isso que aplicam seu gênio, seu conhecimento, aos meios de se esquivar dela. Se tem condições, sempre terá alguém para defendê-lo, né? E retirá-lo ali de uma situação, né? Se há uma doutrina nociva e antissocial, é seguramente a do niilismo, porque ela rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Porque sem fraternidade e sem solidariedade, não tem como existir uma relação social sadia. E o niilismo é a rejeição ou ceticismo quanto ao valor e propósito da vida e da existência. Ele surgiu na Rússia no século XIX. Então, a época da revelação espírita estava muito em voga. Existia tanto o materialismo, como também fortes correntes sociais do niilismo. Falamos duas, e o terceiro, o desejo de isolamento social e religioso. Na Revista Espírita, de 1868, dezembro, nós vamos encontrar que o isolamento em matéria religiosa e social não pode engendrar senão o egoísmo. E, sem que muitas vezes dele se dê conta, o homem se torna misantropo, deixando o seu egoísmo dominá-lo. E no Livro dos Espíritos, na questão 770, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Porque a gente pode pensar assim, eu não tenho nenhuma religião, mas o mundo está tão complicado, eu quero morar afastado num local onde ninguém vai ter acesso, eu vou ficar lá sozinho comigo mesma, não fazendo mal, né? E assim, vibrando pelo bem. Então, o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? A resposta é muito curta. Duplo egoísmo. É no contato, é na troca, é nas relações que nós vamos depurar, vamos aparar as nossas arestas e vamos assim conseguir progredir. Afastando, vivendo em reclusão, nós não iremos conseguir avanço. E o quarto, autodefesa, porque o egoísmo também pode ser uma autodefesa. Isso nós vamos também encontrar na questão 917. O choque
que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Então, a questão da autodefesa. Se eu não me preocupar comigo, ninguém vai se preocupar. Então, eu vou me autodefender. E aí, a gente vai começando a criar o egoísmo dentro de nós. Quinto, educação equivocada. Para esse educação equivocada, nós trouxemos aqui, em forma de uma história, testemunhada e contada por Allan Kardec. Está lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, Primeiras Lições de Moral da Infância. Kardec traz assim: de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais é alimentada pelos próprios hábitos da educação. Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do que à exceção. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Isto é um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão qualquer coisa. O que os pais cuidam bem de corrigir, porque fora esses defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles se conduzem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Um dia, trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: tu o comerás se fores boazinha. Como ela não se deu conta da ameaça, sabendo por experiência que raramente a cumpriam, desta vez foram mais firmes, pois compreenderam que era necessário dominar esse pequeno caráter e não esperar que com a idade ela adquirisse um mau hábito. Diziam que é preciso formar cedo as crianças, máxima muito sábia, e, para pôr em prática, eis o que fizeram. Eu te prometo, disse a mãe, que se não obedeceres, amanhã, cedo, darei o teu bolo à primeira menina pobre que passar. Dito e feito. Desta vez, queriam manter a promessa e dar-lhe uma boa lição. Assim, no dia seguinte, de manhã, tendo visto uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar e obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Então, elogiaram a sua docilidade. Moral da história. A filha disse: se eu soubesse disto, teria me apressado em comer o bolo ontem. E todos aplaudiram essa resposta espiritosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas de puro egoísmo, da qual não deixará de apresentar-se uma outra vez, pois agora sabe quanto custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando com mais idade a criança fizer a aplicação dessa moral em coisas mais sérias que um bolo. Sabe-se todos os pensamentos que este único fato pode ter feito germinar nessa cabecinha? Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta
quando em vez de nela despertar o prazer de dar e dele representar a felicidade de quem recebe, impõe um sacrifício como punição. Não é inspirar aversão ao ato de dar e àqueles que necessitam? Então, Kardec termina essa história com 3 questionamentos. Importantíssimo para todos nós que somos avós ou pais, que temos nossos sobrinhos, enfim. Que lição será que nós estamos deixando para a humanidade nessa semente que está? E seguindo com o nosso trato, algumas consequências do vício, do egoísmo e do orgulho. Desigualdade social, nós vamos encontrar na questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Nessa resposta, também sobre que não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, nós também temos que nos lembrar sempre que estamos inseridos na lei do progresso. Então, estamos constantemente nos melhorando. Se não estamos nos melhorando, estamos estacionados. Segundo, a opressão, que nesse caso com a escravidão, guerras, conflitos de toda ordem, imperfeições como avareza, mesquinhez, ciúme, inveja, cupidez, raiva e etc. Agora, vamos trazer sobre os espíritos nos esclarecendo como eliminar essa chaga, que é um dos nossos tratos também do início. Está lá na parte 3ª, na questão 917. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procure-se, pois, em todas as partes do organismo social, da família, aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, senão somente de uma vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral.
Continua os espíritos, na questão 917. Sobre o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Estar aqui, num sábado à noite, chegar aqui às 19 horas, nós já comentamos algumas vezes aqui, para alguns é um sacrifício, para outros é uma necessidade de nós estarmos conectados com a divindade. Estarmos aqui doando os nossos fluidos que os espíritos precisam para realizar também no mundo espiritual o atendimento aos nossos irmãos desencarnados e até mesmo a todos nós que estamos aqui. Mas fazer esse ato precisa do quê? De compromisso, desejo de estar aqui. E isso nos mostra um desinteresse pessoal nosso, um desapego nosso. Nós vamos já desapegando sobre muitas coisas. Nós sabemos que não é muito fácil fazer isso toda semana, mas é um hábito que vamos criando, vamos nos disciplinando. E à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos entendendo mais e avançando sempre. E o que acontecerá quando não houver mais egoísmo? Porque um dia ele vai acabar. O que vai acontecer? Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a que falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. E essa certeza desse reinado do bem está nas palavras do nosso mestre. Porque Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nós vamos encontrar que o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Porque aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. E para nós encerrarmos,
trouxe uma mensagem de Emmanuel, do livro Seara dos Médiuns, capítulo 15, 3 atitudes. Essa mensagem foi trazida no dia 22 de fevereiro de 1960. Aqui ela vai falar sobre a questão de médium. Eu vou trocar essa palavra médium pelo espírita, trabalhadores espírita, que somos todos nós, que já sabemos que todos nós também somos médiuns. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade do trabalhador espírita, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta, o orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber, o bem aprende sempre para realizar o melhor. Trabalhadores espíritas, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são 2 corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte, ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas, para isso, é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Emmanuel. Queridos amigos, agradeço os ouvidos caridosos de todos, gratidão por mais um momento de estarmos aqui, aprendendo sempre, constantemente, para o nosso avanço.